Olá, como vai? O Encontro Saudável dessa semana vai falar sobre um assunto que é do seu interesse. Você já ouviu falar em cirurgia minimamente invasiva? Um procedimento que tem tomado conta do mundo. Especialistas têm se tornado cada vez mais emblemáticos na defesa desse procedimento. E quem vai falar sobre isso é um dos cirurgiões mais reconhecidos do Paraná e também do Brasil, Dr. Univaldo Sagai. Tudo bem, Dr. Sagai? Tudo bem, Sarai. É verdade que a cirurgia minimamente invasiva é a solução hoje em dia para todos os tipos de cirurgia? Soraya, a cirurgia minimamente invasiva, conhecido mais popularmente como laparoscopia ou videolaparoscopia, realmente é uma técnica inovadora, uma maneira de operar inovadora que veio há mais ou menos 25 anos, que começou essa cirurgia e cada vez vem se aperfeiçoando, que vem gradativamente substituindo essas cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas é aquelas que não são de urgência. Né? E realmente, ela, ao longo desse tempo, ela tem demonstrado inúmeras vantagens que nós vamos debater hoje. Então, realmente, ela está progressivamente substituindo e hoje a cirurgia, a primeira opção na maioria das cirurgias, principalmente abdominais, torácicas, a cirurgia minimamente invasiva. Tá certo. Pela sua experiência, né, quantas, assim, até para a gente saber, quantas cirurgias pelo método tradicional, o senhor já contabilizou isso alguma vez, a cirurgia aberta que a gente fala, né? Sim. Quantas cirurgias abertas o senhor já fez e quantas por videolaparoscopia? Então, falando em videolaparoscopia, que é a minha área, que nós falamos em abdômen. Né, abdômen, porque a videolaparoscopia, ela, em alguns locais, ela é uma opção. Por exemplo, a cirurgia plástica, que é uma cirurgia de superfície, então, como ela está na superfície, às vezes uma lente, um material delicado, ela substitui muitas vezes a laparoscopia, a tecnologia da laparoscopia, da minimamente invasiva. Mas no abdômen, realmente é uma tecnologia inovadora, por quê? Porque antes a gente cortava o abdômen e tinha os instrumentais, tesoura, bisturi, pinças, que são instrumentais normais e a gente operava manipulando diretamente o material e fazendo uma incisão, um corte, para que a gente tivesse o acesso ao órgão. O que a cirurgia minimamente invasiva fez? A própria palavra diz. Ele, para acessar esses órgãos, ele não precisa cortar, em primeiro lugar, não precisa cortar. Então, com furinho, as pinças chegam no órgão. Segundo lugar, para enxergar, não precisa cortar e olhar com nossos olhos. Coloca-se uma lente, e as lentes hoje são maravilhosas, né? Tecnologia, alta resolução, high definition, ultra high definition. Então, o que faz? Essa lente chega aonde os seus olhos deveriam chegar, e ela chega com tecnologia, porque ela amplia a imagem, ela magnifica, ela tem tecnologia que ela muda as cores e reconhece certos tecidos diferente do outro. Olha que interessante. E também, entre o tecido e o cirurgião, você consegue colocar equipamentos que você vai acessar o órgão. Por exemplo, laser, bisturi ultrassônico, bisturi elétrico, crio, né, ultrassom. Então, essa tecnologia permite que você use com essa tecnologia. E você não agrida, não corte, você faça uma cirurgia pontual. Se você quer mexer no estômago, você acaba só mexendo no estômago. Você quer mexer no fígado, na vesícula, no intestino, e você não precisa traumatizar vários tecidos até chegar a essa estrutura. Certo. Então, por isso que diz minimamente invasiva, né? Não agride, não é agressiva. Exatamente. Sem falar nos benefícios. Eu fico imaginando aqui, doutor Sagai, porque é uma realidade hoje, a gente vivencia isso com uma tranquilidade, com uma frequência tão grande, né, de cirurgias por vídeo, né? As pessoas costumam falar cirurgia por vídeo, né? A recuperação é fantástica. Eu fico imaginando uma pessoa que tenha que fazer uma cirurgia aberta, né, tradicional, a recuperação e os prejuízos que isso traz para a pessoa no campo pessoal, no campo profissional também. Quer dizer, se a gente for colocar a ponta do lápis, o brasileiro deveria
ter acesso a esse tipo de cirurgia. Hoje o Sistema Único de Saúde, ele contempla esse tipo de cirurgia ou não? Então, realmente a cirurgia minimamente invasiva, ela é a primeira opção, não tem dúvida. As vantagens que você disse são inúmeras, que a gente pode escrever, desde a cicatriz, do trauma, né? Quando você agride menos o organismo se debilita menos, a imunidade debilita menos. Né? Imunidade debilitando menos, você recupera mais rápido. Você não cortando o abdômen, as bactérias que existem no meio ambiente, nos instrumentos, nas possibilidades, várias possibilidades que tem esse acesso para entrar dentro da cavidade, você elimina. Então, índice de infecção é menor, índice de aderência, né? Índice de hérnias incisionais, infecção na parede abdominal, né? Dor. Né? Então, tudo isso faz com que o paciente recupere mais rápido. Logicamente, isso implica num custo. E o custo são dois tipos de custo que eu vejo assim, que dificulta o acesso, principalmente a população que tem o acesso ao SUS. Né? Um é a tecnologia. A tecnologia é cara. Né? Cara, mas se o governo pensasse globalmente assim, no indivíduo, onde tem o custo da cirurgia, mas essa pessoa fica custeando parado, sem trabalhar, tomando remédio, necessitando de mais hospital, necessitando de alguém em casa, tudo isso é custo. Se você computar esse custo indireto de uma cirurgia com o custo direto de uma laparoscopia, você vai ver que a cirurgia minimamente invasiva é muito mais barata. Porque você imagina, uma pessoa que opera e possa trabalhar dentro de uma semana, e você pega outra pessoa que vai operar e vai trabalhar dentro de 40 dias, são 30 dias parado. Uma pessoa que opera e fica um dia internado, e uma outra pessoa que opera fica 3, 4 dias internado, é outro custo. Uma pessoa que opera e vai direto para o quarto, e outro que opera e vai para a UTI, é outro custo. Então, se você começar a somar esses custos indiretos, você vai ver que a laparoscopia é mais econômico. Fora o restante que nós dissemos, de sofrimento, de riscos, de complicações. E o outro ponto que eu acho assim, mais difícil, mais crucial, é o treinamento de profissionais que saibam operar por laparoscopia. Como o nosso país é um país pobre, o que acontece? Nas escolas, tem poucos instrumentos, poucos equipamentos modernos. E para treinar um cirurgião, ele vai ter que usar esse equipamento moderno e ele vai usar muito material descartável, que são muito caros. E para treinar, sai muito caro. Então, o que acontece? Hoje, a maioria dos profissionais que saem como cirurgiões, eles não saem bem preparados para essa tecnologia. Certo. Eles saem preparados para cirurgia normal, cirurgia aberta, convencional. E alguns deles vão procurar aperfeiçoar ao longo da sua vida, com custo próprio. Quando estiverem numa situação estável, isso leva um treinamento tempo. Em outros centros, em grandes centros. Lá. E a grande maioria acaba não se preparando e ao longo da vida profissional, ele também não tem essa chance, essa disposição de treinar por essa técnica. Por isso que ainda serviços de laparoscopia são ilhas, locais onde tem cirurgias avançadas. Certo. Porque as cirurgias pequenas, as cirurgias simples, é muito fácil de aprender e as escolas já estão começando a treinar. Não digo todas, mas a grande maioria já estão começando a treinar, já com um atraso de uns 20 anos. Agora, as cirurgias avançadas mesmo, são poucos os centros que se treinam no Brasil. Lá fora, não, já tá mais adiantado. Por isso que tem essa outra barreira. E como não tem médicos habilitados com qualificação para cirurgias complexas, o SUS, a população do SUS não tem acesso nem à tecnologia, nem a esse profissional qualificado. Qualificado, exatamente. Porque eu estou falando, a medicina, ela acompanha a evolução da tecnologia. Isso tem um custo, né? O custo não só de todos os equipamentos que o Dr. Sagai falou aqui, mas a própria especialização do médico, do cirurgião. Isso tem um custo. Esse perfil de investidor, de empreendedor nessa área, o senhor sempre teve, a sua equipe também sempre teve, Dr. Sagai.
mas isso foi buscar fora, né? Isso é da natureza, já até lá dos seus bancos, do seu banco universitário, do seu mestrado. Quer dizer, é um investimento que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas é um investimento pesado para o profissional da rede privada também, né? Então, o custo pessoal, o cirurgião ele tem que ter um perfil próprio de cirurgia. Né? No Brasil se criam muitas faculdades de medicina, se formam muito médicos e muitos desses viram cirurgiões. Né? Agora, como eu disse, poucos têm acesso a essa tecnologia e a essa formação. Mas mesmo aqueles que têm essa possibilidade, tem que ter um perfil especial para essas cirurgias mais complexas, cirurgias mais difíceis, cirurgias assim de horas, de um desafio, de estresse nas complicações. Então isso tem que ter um profissional tem que estar preparado para isso. Né? E isso não é todos. E felizmente aqui na gastroclínica nós conseguimos formar um núcleo de cirurgiões com esse perfil. E nós formamos uma grande equipe e graças a Deus nós temos esse perfil desse enfrentamento. Então dentro da nossa área a gente praticamente resolve todas as cirurgias. E a grande maioria, você fez uma pergunta no começo, a grande maioria das cirurgias são resolvidas por laparoscopia. Nós temos um índice de conversão quer dizer, aquele que poderia ser de laparoscopia, mas acaba sendo aberta, baixíssimo, uma das melhores do mundo. O nosso índice de conversão não chega a 2%, 3%, enquanto que na média mundial é uns 10% das cirurgias mais difíceis, mais complexas. Então isso mostra a qualidade do nosso grupo cirúrgico. Certo. Doutora Sagai, vamos falar um pouquinho agora dos robôs, né? O Da Vinci é uma tecnologia robótica em 3D, High Definition, né, que tem sido implantado em todo o mundo nas realizações de cirurgias, né? Como o senhor vê o uso de robôs na era das cirurgias minimamente invasivas? Então, o robô hoje ele é encarado como mais uma ferramenta, um aperfeiçoamento, um avanço da cirurgia minimamente invasiva. O que é o robô? O robô é um computador, né, que ele está em interface entre o paciente, a laparoscopia, o robô e o cirurgião. Então o cirurgião, para ele mexer nesse equipamento, ele não precisa estar ao lado do paciente mais. Ele tem que saber mexer bem esse instrumento e esse instrumento é que vai fazer o restante dos movimentos. Então é bem complexo. Então o que acontece? O robô ele está ganhando espaço para aquelas cirurgias mais complexas, mais difíceis, mais longas, onde o acesso ao órgão é menor, o campo de trabalho é menor, porque o robô, as pinças da laparoscopia, elas são retas e movimento único. Certo. Enquanto que o robô, ela pode colocar várias articulações entre com movimentos precisos. Isso, então ele tem os movimentos, e os movimentos são muito mais precisos, porque ele não treme, ele tira os movimentos errados e falsos. Então, com isso, quando você treina bem com o robô, você consegue, numa estrutura pequena, num espaço menor, fazer uma cirurgia muito perfeita, onde anteriormente só os cirurgiões muito habilidosos conseguiam fazer. Interessante. Então, o que está acontecendo? Existem vários trabalhos mostrando que o robô, ele não é superior a um excelente cirurgião. Ele é superior na média dos cirurgiões. Mas se você comparar o resultado de um grande cirurgião por laparoscopia e um robô, o resultado é o mesmo. Mas sem dúvida o robô vai agregar, porque nessas situações difíceis ela vai ajudar muito os cirurgiões. E outro dado importante, que essa tecnologia faz com que o cirurgião também ele opere com uma situação muito mais confortável. Que ele vai operar sentado, numa situação, enquanto que na laparoscopia ele tem que estar junto ao paciente, numa posição que se adapta a isso. Então ele precisa, exatamente, precisa de um preparo físico, de um posicionamento, de várias situações. E o robô, ele ameniza um pouquinho isso. Então o que acontece? O robô também vai prolongar a vida dos cirurgiões. Então aqueles cirurgiões que já têm alguma dificuldade física, assim,
o robô vai complementar. Então eu estou apostando muito no robô. E outro dado é que o robô, você falou do Da Vinci, que é o robô mundial, mas ele tem uma patente, então é o único robô que domina o mundo. Mas essa patente está caindo. Então, com isso, a Alemanha, a Coreia, o Japão, muitos países já estão investindo nessa tecnologia e, com certeza, nos próximos anos vão sair diferentes robôs, diferentes tamanhos, diferentes custos e com robôs já próprios para cada situação. Então, com isso, vai diminuir o custo e vai ter mais acesso aos hospitais e aos cirurgiões para o robô. Porque no Brasil ainda só em grandes centros que tem o robô. Com certeza nós vamos ter um acesso a essa tecnologia. Tá certo, doutor Sagai. Para finalizar, o senhor fez o comentário aí a respeito dos centros universitários, né, das universidades, das escolas de medicina. O senhor atua também como professor do curso de medicina, né? Como que o senhor avalia, enquanto professor, a qualidade dos nossos centros universitários, dos nossos cursos de medicina? Olha, Soraya, eu vim de um centro que é o principal centro do Brasil e da América Latina e do mundo, que é São Paulo. Minha formação foi em São Paulo e foi no Hospital das Clínicas onde eu fiz a cirurgia, né? Então, inquestionável, é o top. No Brasil todo, a diferença entre esses grandes centros e esses centros mais simples é muito grande, muito grande. E a minha preocupação maior com essa criação de novas escolas é que se cria escola onde não se tem hospital. O hospital muito simples e não tem pacientes. Então, o médico, ele se baseia muito na teoria, mas na prática, poucos. E também, em hospitais simples e centros simples, os médicos tendem a ser mais simples. Não tem aqueles médicos sofisticados, com alta tecnologia, de alta complexidade. Então, está criando-se médicos assim com um preparo parcial. Não um preparo completo, uma visão assim de todas as situações mais difíceis. Então, me preocupa por quê? Porque na hora desse médico ir para o trabalho, quem contrata esse médico não pergunta se ele está preparado para todas as situações. Porque o contratador vai achar que está preparado. E vai se colocar no SAMU, no PAC, no pronto-socorro, nos postos-saúde, achando que aquele médico vai resolver. Está preparado para qualquer situação. E não é verdade. Tem médicos preparados e médicos poucos preparados. E daí que acontece essa situação da população também queixar da má qualidade do atendimento à saúde. Eu digo o seguinte, que se colocar um médico bem formado, sim, uma formação excelente, num ambiente muito simples, ele vai resolver 70% a 80% dos problemas da população, sem a tecnologia. Agora, se você pegar um médico simples, formado numa escola simples, numa cidade simples, num hospital simples, e colocá-lo numa alta tecnologia, ele vai resolver em torno de uns 30%. Tá certo. Você entendeu? Então, o médico simples, ele é simples na sua formação e ele não tem preparo nenhum para usar alta tecnologia. Então, esse exemplo então é um problema muito sério. Agora, se o médico é bom e dá uma tecnologia boa, aí ele vai resolver quase tudo. Certo. Entendeu? Mas um médico bom é o principal instrumento para uma saúde populacional bom. Então, se o governo quer melhorar a saúde do povo, tem que melhorar a formação dos médicos, as escolas e as pós-graduações, as residências. A tecnologia vem com a riqueza do país, mas o aprendizado, esse depende muito da formação da escola. E essa criação de escola por decreto é um problema extremamente grave e complexo, daí haver essa queixa global da população, porque
vai no médico, mas o médico não resolve. Vai no outro médico, não resolve. Vai até que complica e aí acaba virando problema de notícia. Né? Hoje mesmo, Soraya, só para estendendo um pouquinho, eu ouvi o nosso prefeito dizendo que quando ele assumiu a prefeitura, ele assumiu e tinha uma carga horária mensal de mais ou menos 3.000 horas mês. E ele está deixando a prefeitura com mais de 6.000 horas mês. Então ele ampliou, mais que dobrou o acesso da população ao médico. Mas com certeza ele não dobrou a qualidade da saúde da nossa população. Não sei se você está entendendo. Deveria dobrar, mais que dobrar, porque se ele dobrou o atendimento, deveria dobrar. E não é verdade. Por quê? Porque isso implica nesse outro lado que às vezes nossos gestores não sabem ou não entendem, que é muito melhor você contratar 2 médicos de alta qualidade e pagá-lo bem do que 10 médicos de baixa qualidade e colocar em todos os lugares. Esses 10 médicos, eu estou dizendo, vai resolver 30%, 40% dos problemas. E o médico bom vai resolver 80%. E se você der uma tecnologia, ele vai resolver quase tudo. Bem ilustrado, né, doutor Sagai? Então isso é uma situação assim complexa. Certo. O doutor Sagai está se referindo à gestão anterior, né, da Prefeitura de Cascavel. Nós começamos o programa falando sobre a tecnologia na medicina. E finalizamos falando da figura principal, da figura humana do profissional, que é o médico. Então, não é possível falar em tecnologia, em alta tecnologia, em evolução, em robôs, se nós não tivermos uma base muito boa, que é a formação médica, que é o profissional, né, doutor Sagai? Muito obrigada por sua participação. Já está convidado para vir outras vezes para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Doutor Sagai tem muito assunto para falar, pioneiro aí na criação de técnicas cirúrgicas que são copiadas fora do país também. A gente vai falar sobre isso, sobre endometriose, sobre doenças do aparelho digestivo, sobre câncer do intestino, que é um assunto que a gente tem que falar sempre aqui, da prevenção do câncer, que não é só nos meses eletivos de prevenção que a gente fala, é o ano todo, o ano corrente, né? Mas eu agradeço mais uma vez, excelente semana, doutor Sagai. Eu que agradeço pela oportunidade, Sarah, e é sempre muito prazeroso falar contigo, com a população e levar essas informações, né? A população precisa saber que a medicina está do seu lado e quando você tem um acesso à qualidade, você está se protegendo, você está protegendo a sua saúde, você está melhorando a sua longevidade, aí a sua felicidade e a sua produção. Né? Então, sem dúvida, a gente tem essa obrigação de estar sempre em contato com a população. Muito obrigado. Que bom, que bom. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem uma entrevista, já que o Dr. Sagai falou aqui de saúde, a gente vai falar com o secretário de saúde que assumiu aqui na cidade de Cascavel. Daqui a pouquinho a gente volta já já.